vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém. Meus amigos, eis um texto sumamente importante e interessante da Escritura Sagrada, que nos fala de algo de valor eterno, diz respeito à nossa vida, à nossa alma, de respeito ao que vem após a morte, estando ligado à presente vida, à maneira como nós temos vivido, à maneira como nós temos procedido. Há uma coisa muito importante na Sagrada Escritura que nos fala que o homem sábio é aquele que não tem os olhos nesta vida, mas os olhos na eternidade. O homem sábio não é aquele que constrói a sua vida tão somente para este mundo, mas é aquele que constrói para o mundo vindouro. O homem sábio não é aquele que pensa apenas nas coisas desta vida, em como ter dinheiro, em como ter uma boa casa, em como ter uma boa família, em como conseguir coisas úteis para a vida presente, mas é aquele que pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, busca a glória eterna. O homem sábio, o homem prudente é aquele que, enfim, tem os olhos no céu, os olhos, o pensamento e a mente no reino de Deus, em sua vontade, em Cristo, Filho de Deus, e Cristo Jesus para ele, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para ele é Deus realmente, está acima de todas as coisas, e todas as outras coisas ele considera como acréscimos e como coisas infinitamente abaixo de Deus, e ele prefere perder tudo, mas não perder Deus. Este é o homem sábio. Infelizmente não é esse tipo de vida da maioria das pessoas. O pecado, desde a queda de Adão, alastrou-se, já vem junto, como diz Davi, já somos concebidos em pecado, e já obscurece a nossa mente, já obscurece o nosso entendimento, faz com que nós não compreendamos que as coisas realmente de valor têm valor, não vemos isso, e começamos a valorizar coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas que logo logo vão se acabar, coisas, enfim, sem valor. E essas coisas nós valorizamos e desprezamos as que de fato valem. O pecado obscureceu a nossa mente, obscureceu o nosso entendimento, fez com que os homens vivessem para esta vida como se esta vida fosse eterna, procurasse construir esta vida como se aqui fosse o lugar da sua eterna habitação, não apercebendo-se do óbvio de que um dia vão morrer, e de que um dia vão prestar contas a Deus, de que a morada eterna deles é o mais importante, e da situação deles com Deus a situação deles com Deus é o mais importante, mas eles vivem para essa presente vida. Talvez eu esteja falando com você, prezado ouvinte, e você tem pensado apenas no seu trabalho, tem pensado apenas nos seus estudos, tem pensado apenas nos seus negócios, tem pensado apenas na sua família, tem pensado apenas nos seus lazeres, prazeres terrenos, presentes, pensa apenas na sua saúde ou em coisas desta vida, enfim, mas nunca para pensar em como está o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas assim. A maioria das pessoas está nessa situação. A maioria das pessoas não tem cumprido aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas tem colocado o acréscimo, tem colocado as outras coisas menos importantes acima do reino de Deus, e tem vivido para essas coisas. A morte chegará e essas pessoas
são como aquele rico da parábola que Jesus contou, que tinha planejado o suprimento da sua necessidade para muitos anos, mas Deus diz para ele: hoje pedirão a tua alma. Louco, o que tens preparado? Então, o que podemos dizer a respeito disso? Podemos dizer e devemos exortar todo ser humano que avalie como está a sua vida, avalie se tem posto como prioridade o que é realmente importante, o que é realmente de valor. Avalie se a sua vida é uma vida bem-aventurada, é uma vida abençoada, de fato, de verdade, ou é uma vida miserável, é uma vida maldita, é uma vida condenada, é uma vida destinada à destruição. Talvez você ache que a miséria, a maldição, as tragédias se referem apenas a perder as coisas desta vida, e você não quer perdê-las. E você acha que será um homem abençoado, feliz, bem-aventurado se você tiver muito dinheiro, muita riqueza, muito poder, e tiver a sua vida razoavelmente boa, protegida, a sua saúde, a sua família. Talvez você ache que se você tiver várias dessas coisas, ou pelo menos alguma dessas coisas, você é um homem feliz. Mas você nunca considera que a felicidade verdadeira é ter Deus, que Deus é o maior tesouro, que Deus é o maior bem. Eu quero chamar a sua atenção. Eu quero dizer a você que bem-aventurado é apenas aquele homem que teme a Deus, que está bem com Deus, que está em paz com Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que todos os outros homens tenham o que tiverem, possuam o que possuírem, tenham posses quais sejam, mas se não estiverem bem com Deus, se não estiverem em paz com Deus, são miseráveis, condenados, e logo estarão no inferno. A palavra de Deus mostra claramente a situação absolutamente oposta entre os ímpios, aqueles que vivem para este mundo, e aqueles que se alegram apenas com as coisas deste mundo, e o outro grupo que são os justos, os que foram justificados em Cristo Jesus, que nasceram de novo, que foram convertidos, que foram objetos da obra, da graça de Deus. Estes dois grupos são tão diferentes. Os ímpios são miseráveis, enquanto que os justos são bem-aventurados. O ímpio é aquele que nasceu em pecado e prossegue na sua vida de pecado até a morte. Até então, até o momento final, quando então ele estará sem chance nenhuma de salvação e totalmente condenado, e irá imediatamente para o inferno. Quando a sua alma sai deste corpo, imediatamente estará nos tormentos eternos, e o seu corpo estará ali no pó, voltando então ao pó, sendo enterrado, voltará ao pó, esperando o grande dia da ressurreição, que também ressuscitará. A alma estará lá depois da morte, condenado ao inferno, em tormentos, já experimentando os tormentos, sofrimentos. Mas quando o grande juiz, o Senhor Jesus Cristo voltar, este corpo retornará, ressurgirá. A alma condenada voltará ao corpo, e aquele corpo ressurgirá. Mas então não será nada melhor. Pior ainda será, porque estará diante de Deus o homem integral, corpo e alma, para ser condenado no grande juízo, e então voltar ao inferno em condenação absoluta, agora plena, do corpo e da alma. Que coisa terrível e que vida miserável é a do ímpio. Mesmo que ele tenha sido rico, mesmo que ele tenha conseguido muitas coisas nesta vida, mesmo que ele tenha tido aplausos de todas as pessoas, mesmo que ele tenha recebido muitos prêmios, mesmo que ele tenha sido um homem honrado e importante, ele é um miserável. Porque todas as coisas que tem são passageiras, mas a sua miséria futura é eterna e já se manifesta agora. Mas bem-aventurado é o homem que, arrependido dos seus pecados, crente em Cristo Jesus como único Senhor seu, Salvador e Senhor de sua alma, de seu corpo, de todo o seu ser, o homem que voltou-se para Deus, o homem que entrou pela porta estreita e que prossegue pelo caminho apertado do qual o Senhor Jesus Cristo falou. Quando este homem morre, ele estará na glória para, já imediatamente após sua morte, com o Senhor Jesus Cristo. O seu corpo volta ao pó, mas um dia Cristo retornará
e ele também ressurgirá. A alma voltará ao corpo e ressurgirá e estará para ser absolvida no grande juízo por causa do advogado, o Senhor Jesus Cristo. E este homem então estará em corpo e alma para sempre e sempre na glória eterna. Este homem pode não ter conseguido muitas coisas. Este homem pode ter sido pobre, pode não ter tido honras, pode ter sido severamente perseguido, mas é o mais feliz e o mais bem-aventurado, que o homem mais rico e mais honrado desta terra. Porque todas as honras que ele terá, serão eternas, por mais que ele tenha sofrido de forma passageira aqui neste mundo. Ó amigo, pense na sua alma, pense em como você tem vivido, pense em que caminho você tem trilhado, para onde você está indo. Eu lhe pergunto, você é um bem-aventurado ou você é um amaldiçoado? O Senhor Jesus fala exatamente desses dois grupos de pessoas aqui. O texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 6, do verso 20 ao verso 26, nos apresenta as bem-aventuranças e os ais que o Senhor Jesus Cristo pronunciou no seu sermão. E ele faz aqui um paralelo muito interessante sobre dois tipos de vida, e você deve analisar como é a sua vida, como tem sido a sua vida, comparar-se e ver em que grupo você está. Você está no grupo dos bem-aventurados ou você está no grupo dos amaldiçoados, daqueles que o Senhor pronuncia o seu ai ou daqueles que o Senhor pronuncia a sua bem-aventurança? Ao olharmos esse texto, você imediatamente descobrirá em que situação você está, porque a sua vida ou está numa situação ou noutra. Não há neutralidade nesse assunto. É interessante ver o paralelo que o Senhor Jesus Cristo faz, a comparação em que o Senhor Jesus Cristo faz em relação aos dois tipos de vida. No versículo 20 ele diz, bem-aventurados os pobres. No versículo 24 ele diz, mas ai de vós os ricos. No versículo 21 ele diz, bem-aventurados vós os que agora tendes fome. Mas no versículo 25 ele diz, ai de vós os que estáis agora fartos. Na segunda parte do versículo 21 ele diz, bem-aventurados vós os que agora chorais. Na segunda parte do verso 25 ele diz, ai de vós os que agora rides. E no versículo 22 ele diz, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. No versículo 26 ele diz, ai de vós quando todos os louvarem. No final do versículo 23 ele diz, sobre os bem-aventurados, dessa forma procederam seus pais com os profetas, mostrando que o povo do Antigo Testamento perseguiu os verdadeiros profetas. Mas no versículo 26 ele diz, na segunda parte, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas, mostrando que o povo do Antigo Testamento louvou, honrou falsos profetas. Dessa maneira, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma comparação entre os dois tipos de vida, entre a vida dos homens felizes, a vida dos homens abençoados, dos homens bem-aventurados, e a vida dos homens malditos, sobre os quais ele coloca os seus ais terríveis. Em que grupo você está, prezado ouvinte? Como você tem vivido? Analise a sua vida nesse momento. Vamos olhar para esse texto de uma maneira séria, solene, e pensar sobre em que tipo de vida temos. Que tipo de vida temos? Como temos andado? Como temos prosseguido? O Senhor Jesus diz primeiro, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Enquanto que ai, quando ele fala no versículo 24, ai de vós os ricos, e dá também entre outros momentos aqui a palavra ai vai aparecer a partir do versículo 24. O ai se refere exatamente ao oposto da bem-aventurança. É a infelicidade. Não é a bênção, não é a felicidade. É a infelicidade e a maldição e a dor futura e já presente também. Então o Senhor começa dizendo, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Do que o Senhor está falando aqui? Quando ele diz bem-aventurados os pobres, estará ele falando a respeito de uma pobreza financeira, da miséria financeira, da necessidade financeira? Não, meus amigos. Não é disso que ele está falando. Quando nós olhamos para o texto paralelo, porque aqui temos também o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e o texto paralelo nós temos lá em Mateus capítulo 5, que eu convido você
a ler comigo, o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Portanto, pobres é o mesmo humilde de espírito, no versículo 3 de Mateus capítulo 5. O que o Senhor está falando aqui não é de pobreza financeira, material, mas ele está falando aqui de humildade espiritual. Ele está falando aqui de uma consciência íntima do ser humano, de sua pequenez, de sua pecaminosidade, de sua incapacidade de agradar a Deus. Quando o homem olha para si mesmo e vê que é um miserável pecador, que tem pecado contra o Deus santo, justo, bom, misericordioso, e que por causa disso merece apenas uma coisa: a condenação eterna no inferno. Quando o homem percebe que o seu pecado é gravíssimo diante de Deus e reconhece isso e se humilha e diz: Deus, tu estás certo em me condenar. Quando o homem confessa que é um pecador, isto é a humildade de espírito, ou a pobreza de espírito, o reconhecimento de que somos miseráveis, então nos humilhamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado. Não se diz aqui, portanto, de pobreza financeira, porque um homem pode ser rico ou pobre e ainda assim ser um soberbo. E assim são os incrédulos. E esses não têm nada com Deus. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres, por quê? Porque vosso é o reino de Deus. Para que uma pessoa entre no reino de Deus, ou como Jesus diz lá em Mateus, o reino dos céus, ele precisa se humilhar. Ele precisa reconhecer o seu pecado. Ele precisa lamentar, reconhecer a sua miséria e depender tão somente da graça de Deus. Qualquer homem que se arrogar, que se considerar justo aos seus próprios olhos e achar que Deus aceita a sua justiça, esse jamais entrará no reino de Deus. Porque a salvação é pela graça e é pela misericórdia, é pelo que Cristo fez pelos pecadores na cruz. O homem só será salvo quando confiar unicamente no sacrifício da cruz, do Calvário, quando ele entender que é Cristo morrendo na cruz, o seu sangue derramado é substitutivo. Cristo levou os pecados dele e a ira dos seus pecados na cruz, pagou o preço, e é tão somente por Cristo que ele poderá ser perdoado e então entrar no reino de Deus. Apenas este homem poderá ser salvo. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus diz, no versículo 24, o oposto disso é a vida do homem ímpio, quando ele diz: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Enquanto que Jesus Cristo está falando: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes de espírito, agora ele diz: ai de vós os ricos. Ricos são aqueles que se consideram ricos, que são soberbos. O Senhor aqui está usando, certa vez Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino de Deus, porque ele está falando, porque a Escritura toda mostra que o homem rico é aquele homem soberbo, é aquele homem seguro de si. A sua riqueza, o seu poder o seu dinheiro o faz seguro de si mesmo, acha que está seguro, acha que está tudo bem com ele. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem condições de se manter, e ele não é humilde diante de Deus. Ele não reconhece o seu pecado, ele não reconhece a sua pecaminosidade, ele não reconhece a sua imundície. Ele acha que tem o suficiente, que pode todas as coisas. Meus amigos, esta presunção, esta espécie de auto-engano, em que o homem não reconhece a sua miséria diante de Deus, mas acha que é rico, não está apenas nos ricos, mas também está nos pobres financeiramente, em todo homem carnal, em todo homem não convertido, seja rico, seja pobre. Há uma presunção em que ele acha que não precisa se humilhar diante de Deus. Ele não é pobre espiritualmente, ele não é humilde espiritualmente, mas ele é soberbo. Há uma soberba nele,
E nessa soberba, ele se exalta. E quanto mais ele consegue coisa, mais exaltado ele é. Ele não é humilde. O Senhor diz: ai de vós, vocês são malditos. Vocês são malditos. Vocês têm agora, e Jesus explica por que a maldição: tendes a vossa consolação. Vocês já têm a consolação de vocês, ou seja, o dinheiro, o poder, tudo que vocês têm conseguido já os consola agora, mas vocês são miseráveis. Por quê? Porque essas coisas não são eternas, mas são passageiras, logo vão passar. A sua morte vai acabar com toda a sua riqueza. Nada você vai levar para outro lado. Nu vieste e nu voltarás. Nada tens. Nada tens. No final das contas, todo o poder, toda a riqueza e tudo que conseguiste nessa vida se encerrará com a morte. A tua consolação é agora. O que tens conseguido agora te consolas, mas é passageiro. É nada. É fútil. É supérfluo, porque passa. E passa rápido. Oh, amigos, quantos têm confiado em si mesmos? Quantos têm confiado nas suas próprias capacidades, na sua própria presunção de que podem muitas coisas, e quando conseguem essas coisas se consolam e dizem: eu sou realmente bom, eu sou um homem justo, eu sou um homem capaz, eu sou um homem poderoso, eu sou um homem rico. Ah, esses têm agora a sua consolação, mas essa consolação significa o seu ai, são malditos, porque é um engano, eles se iludem. Essa consolação vai passar. Então, quando eles morrem, estarão imediatamente sem nenhuma consolação no inferno. Vocês lembram a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou aqui mesmo em Lucas? Nós podemos ler esta parábola. Aliás, não é uma parábola, explicando melhor, mas é uma história real que o Senhor Jesus Cristo contou, algo que realmente aconteceu, que está aí em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, quando diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Este é o destino do soberbo, meus amigos. Aquele que é soberbo na sua riqueza, ou aquele que é soberbo no que consegue, no seu próprio poder, que não é humilde, que não reconhece a sua miséria diante de Deus, mas acha que é um homem justo, bom, rico, poderoso, e confia nisso. Eis a consolação dele. Esta é a riqueza dele, ou o que ele tem conseguido aqui. Mas logo passará, e logo ele estará em tormentos. Morrendo o homem soberbo, imediatamente estará em tormentos. E nada o consolará. Por isso ele é um miserável. Ele pode ser rico, ele pode ser famoso, ele pode ser justo aos seus próprios olhos, ele pode ser um grande religioso aos seus próprios olhos, ele pode ser considerado justo pelos outros, ele pode ser um grande político. Mas ele não é nada. Tudo o que ele acha de importante, todas as suas consolações passarão imediatamente. E ele estará então sem nenhuma consolação no inferno, em sofrimentos terríveis, inimagináveis. Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Nosso Senhor prossegue dizendo, versículo 21, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. No verso 21 o Senhor diz isso. Que fome o Senhor está falando, amigos? Será a fome física? Será aquela quando o estômago dói? Será da necessidade de alimento? Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Fome de quê? Fome de quê? Olhemos novamente para Mateus, no capítulo 5, e olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo... Quando o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 6. Fome de quê? Ele diz assim no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Portanto, a fome não é de comida, mas fome de justiça. Mas que justiça é essa? Será a justiça que os injustiçados buscam,
que aqueles que foram de alguma forma injustiçados por outros homens buscam. Não é dessa justiça que Jesus está falando. Lá no capítulo 6, no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo explica melhor esta fome, essa sede de justiça, quando ele diz assim, texto muito conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fome de justiça é fome do reino de Deus, é a fome pela vontade de Deus, é a fome da justiça de Deus, é a fome de Deus, é a fome que Deus reine em nós, é a fome de que a sua vontade seja feita na nossa vida. Ah, meus amigos, feliz é o homem que tem fome de Deus, que tem fome do seu reino, que tem fome de sua vontade, que tem fome de sua justiça. Feliz é o homem que compreende que a maior riqueza dele não é o dinheiro, a maior riqueza dele não é o poder, a maior riqueza dele não é o pão físico. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo também nos diz lá em João capítulo 6? Vamos ler, por favor, João capítulo 6. Eis que o Senhor Jesus Cristo tinha operado o grandioso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas o povo interpretou mal. O povo não entendeu que com aquele milagre o Senhor Jesus queria apresentar-se como Ele próprio, o pão que desceu do céu, o pão da vida, mas o povo quis o pão físico, o peixe material. O povo queria matar a fome física. O povo queria saciar o seu estômago, a sua fome. Não. Jesus então diz para eles, lá no João capítulo 6, no versículo 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Jesus diz: não trabalhem pelo pão que perece, não trabalhem pelo peixe que perece, não trabalhem por isso, mas busquem de todo o coração de vocês o verdadeiro pão espiritual, o pão da vida, o qual ele diz que é ele próprio, lá no versículo 35, quando ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Será saciado, a sua sede vai acabar, a sua fome vai acabar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz em Lucas, no texto que estamos estudando: bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado e feliz é o homem que entende que Deus é a riqueza verdadeira. Jesus é o pão verdadeiro. Jesus é o pão da vida. Bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça de Deus, de Cristo. Esse homem será farto. Esse homem encontrará Deus. Deus se revelará a ele. Deus lhe mostrará Cristo como a sua única esperança. Ele será saciado. Ele encontrará Cristo. Ele se alimentará de Cristo. Cristo será o seu pão. Cristo será a sua vida. A vida eterna. Lembra o que Jesus diz lá em João capítulo 17? Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amigos, vida não é essa vida aqui, a vida simplesmente física. As pessoas dizem: estou vivendo a vida, mas se elas não têm Deus, elas não estão vivendo, elas estão morrendo, elas estão se matando, logo elas estarão no inferno, logo elas estarão condenadas. Mas a vida eterna é conhecer a Deus em Cristo. Quem tem Deus tem vida. Vida verdadeira é a vida no íntimo, é a vida espiritual, é saber que está em paz com Deus, é ser filho de Deus de fato em Cristo nosso Senhor, é ter comunhão com Ele, é conhecê-lo, é amá-lo, é viver para Ele, é viver para a sua glória, porque para isto fomos criados e só temos vida verdadeira quando esse propósito se cumpre em nós: viver para a glória de Deus e amá-lo acima de tudo. Isso é possível em Cristo nosso Senhor, de maneira que quando a pessoa parte desse mundo, ela continua viva, porque continua viva espiritualmente, estará para sempre com o Senhor na glória eterna. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados que buscais a Deus, os que têm fome de Deus em Cristo. Mas, versículo 25 diz: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Oh, amigos, Jesus fala do outro grupo, daqueles que não amam a Deus, daqueles que desprezam a Deus, daqueles que rejeitam o pão espiritual que é o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, daqueles que querem o pão físico, daqueles que querem o peixe, daqueles que só pensam no estômago, daqueles que só pensam na sua fome física, daqueles que só buscam o dinheiro, a casa, o poder, a comida, a bebida, aqueles que só pensam nas suas necessidades puramente físicas, aqueles que nunca pensam na sua alma, aqueles que não buscam a vida eterna. Jesus diz: ai de vocês, vocês agora estão fartos, vocês agora conseguem muitas dessas coisas. Deus na sua misericórdia tem dado pão a vocês, Deus na sua misericórdia tem dado tantas bênçãos e vocês têm se fartado, vocês têm conseguido muito o que vocês têm buscado, mas vocês são malditos, 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 porque vocês muito em breve vireis, vós muito em breve vireis a ter fome. Meus amigos, no inferno não há nenhuma consolação, nenhum suprimento da mínima necessidade sequer. Não. Voltando a falar de Lucas capítulo 16, na história que Jesus Cristo contou a respeito do rico e do mendigo, de Lázaro e do rico, quando o rico morreu, no versículo 23 diz o texto de Lucas 16, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ah, amigos, ele pediu apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo e lhe colocasse na língua, para que ele fosse um pouco refrescado na sua língua, porque ele estava atormentado naquele calor, naquele fogo, naquela chama. Mas nem isso lhe foi dado, nem um pouquinho de água na ponta do dedo lhe foi concedida. Nada será dado ao homem que vai para o inferno. Aquele que busca a fartura nesta vida, mas não tem fome de Deus, conseguirá muito dessa fartura aqui. Sim, ele terá pão, sim, ele terá muitas coisas aqui, vai conseguir, mas quando morrer, Jesus diz: ai dele, porque virá a ter fome, e essa fome não será saciada. No grande dia do juízo, este homem tentará buscar algum socorro, mas lá ele só terá o ai de Deus. Jesus estará ali não como advogado para ele, mas como juiz severo e irado. Deus não será a sua consolação, Deus não será a misericórdia para ele. A graça não estará à disposição dele, a misericórdia não estará à disposição dele, o perdão não estará à disposição dele, nenhum benefício mínimo que seja estará à disposição dele, mas apenas a ira de Deus. No juízo final, terá fome e não será saciado. Maldito é o homem que hoje se farta de bens materiais ou de coisas desta vida, só busca esta vida e se sacia nelas, mas não tem fome de Deus, de Cristo, do Evangelho, da verdade, e a sua alma perece na fome, na necessidade, e morrerá. E ai dele, porque estará em necessidade eterna e nunca será satisfeito. E Jesus continua dizendo, verso 21, segunda parte: Bem-aventurados vós,
os que agora chorais, porque haveis de rir. De que choro nosso Senhor está falando? Bem-aventurados vós os que agora chorais. Será o choro do que sofre uma tragédia nesta vida? Será o choro dos injustiçados por alguma questão de tribunal? Será o choro dos que perdem um ente querido? Será o choro dos que passam algum dilema, enfim, nesta vida, tem alguma perda? Não, meus amigos. Não é desse choro que o nosso Senhor tem falado. Quando olhamos para o texto paralelo, novamente, de Mateus, capítulo 5, nós descobrimos lá o que o Senhor Jesus Cristo nos diz também. E ele fala assim, versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas está em conexão clara e plena com o versículo 3, quando diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E já temos estudado que essa humildade de espírito, ou essa pobreza, é o reconhecimento da própria miséria, da própria pecaminosidade. É o entendimento de que em nós mesmos nós estamos perdidos, que não há salvação em nós mesmos, que só merecemos a ira de Deus porque somos grandes pecadores. O homem, quando entende que é um pecador miserável, condenado ao inferno, ele lamenta, ele chora. E este choro, portanto, é o choro do arrependimento, é o pesar profundo pelo pecado, pelo próprio pecado. O homem convertido, o homem que entendeu o Evangelho, o homem que compreendeu a verdade da palavra de Deus, ele sabe que o maior mal que existe, ouçam bem, meus ouvintes, o maior mal que existe não é a doença, não são as guerras, não é a miséria física, não são as tragédias do cotidiano. Não, ele compreende que o maior mal que existe não é nenhuma dessas coisas, mas o maior mal que existe é o pecado. Ele sabe que o pecado é maior do que o câncer. É pior que o câncer, é pior que a AIDS, é pior que a guerra, é pior que a própria morte. Porque o pecado é a fonte de todos os males. E é o maior de todos os males. É a origem de todo mal e é o maior mal do universo. O pecado é o combustível que acende o pecado é o combustível que acende o fogo da ira de Deus contra nós. O pecado é tão terrível porque é oposição ao santo Deus, ao justo Deus. É não amar a Deus, é não considerá-lo como Deus, é não honrá-lo como Deus, é desprezá-lo. O pecado não tem razão nenhuma de ser, é absolutamente irracional, é absolutamente insustentável e é absolutamente odioso. É o que há de mais odioso, de mais imundo, de mais trágico e objeto da ira de Deus. Por isso é o maior dos males. Quem entende isso e vê que isso está no seu coração, vê que o pecado está no seu interior e que é um pecador, que é um miserável e que merece esta ira sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre tudo que é o seu ser, ele chora, ele se humilha, e nessa humilhação ele clama, ele diz chorando, ele suplica, lamentando: Deus, se propício a mim, pecador, em Cristo me perdoe pelos meus pecados, Senhor. O crente genuíno, o convertido faz isso. Essa é a primeira oração dele, na verdade. Ele prossegue lamentando seu pecado enquanto está neste mundo, clamando quando peca, pedindo a misericórdia de Deus. Ele odeia o pecado, ele quer se afastar do pecado. Ele se entristece mais com o pecado do que com qualquer outra coisa, porque ele entende que o pecado é o maior mal. Ele se entristece com o pecado em si e nos outros. Ele chora, ele chora. Jesus diz: ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque ele haverá de rir. Jesus diz: bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Este riso, como o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5,
No versículo 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o consolo, amigos, do perdão de Deus, da graça em Cristo Jesus, que derramou seu sangue pelo seu povo. É o sangue derramado por nós. É o efeito daquele sacrifício aplicado a nós, o efeito da justiça, da justificação. Somos justificados nele, somos perdoados nele. Sabemos que nele, quando cremos nele, somos reconciliados com Deus. É feito a paz, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Então a paz. E tendo-se paz, a consolação, a riso, a alegria verdadeira, meus amigos, é o resultado da paz com Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A alegria verdadeira é essa. A alegria do mundo é fútil, é passageira, é rápida, é mentirosa, é falsa. Mas a alegria do cristão, genuíno, verdadeiro, é plena, é veraz. De fato é alegria, porque baseia-se na reconciliação com Deus, na paz com Deus. Por isso ele é bem-aventurado. 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 Bem-aventurado é ele. Por outro lado, versículo 25, na segunda parte, o texto diz: ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Quem são esses que riem agora? Jesus nos diz que são malditos. São exatamente aqueles que não se humilham diante de Deus e não choram pelos seus pecados. Eles pecam, pecam e pecam e zombam do pecado, zombam de Deus, riem do pecado, riem de Deus, ofendem a Deus e ainda riem de Deus. Fazem piada, riem, festejam, pulam, dão gargalhadas, se alegram, em vez de chorarem, em vez de se arrependerem, em vez de lamentarem. Pecam e não percebem que o pecado é o maior mal da vida deles. Tratam o pecado como uma coisa simples e até nem gostam de chamar de pecado. Dizem que não há pecado e rejeitam toda a noção e toda a ideia de pecado e continuam em pecado. E consideram o pecado como uma coisa boa e até se orgulham do pecado e riem, se alegram em pecar, se alegram no seu adultério, se alegram na sua luxúria, se alegram na sua avareza, se alegram na maledicência, se alegram do roubo que praticam. Eles ficam contentes quando conseguem uma grande soma. Eles se alegram com, enfim, todos os tipos de pecado que vêm do seu coração, e eles se satisfazem em todo aquele lixo, em toda aquela imundície, e eles riem. Eles não choram, eles não lamentam, mas eles se orgulham e riem do pecado. Jesus diz: ai de vocês não convertidos, ai de vocês que não lamentam pelo pecado que cometem todos os dias, afrontando ao santo Deus. Por quê? Porque em breve há vez de lamentar e chorar. Vocês vão lamentar e chorar muito em breve, muito em breve. Por isso são malditos. Quando a pessoa morre sem Cristo, sem Deus, sem esperança de vida eterna, na verdade, um pouco antes de morrer, já se antecipa este lamento, este choro, este desespero. O homem, ao morrer, descobre que não há motivo para ele rir, que todo o riso que ele teve na sua vida, que todo motivo de alegria que ele teve na vida, na verdade, era falso, era mentiroso, porque o pecado está condenando-o diante de Deus, e ele só merece o inferno, ele só merece a insatisfação de Deus, ele só merece a ira de Deus. E ele descobrirá então que toda a alegria dele era mentirosa, que todo o riso dele era sem motivo,
que enquanto ele ria, ele devia ter chorado pelos seus pecados, que enquanto ele ria, ele devia ter lamentado pelos seus pecados. O homem, quando está morrendo e finalmente começa a perceber que não tem nada para o outro lado, que não tem nada para a eternidade, que é um miserável, e que todo o riso dele foi uma completa loucura, presunção, loucura, ele então lamentará, ele chorará, mas não será o choro do arrependimento, será o choro de um condenado que não tem mais para onde apelar. Ao morrer e ao partir desse mundo nessa situação, estará então no inferno, e lá ele vai chorar e ranger os dentes e lamentar por toda a eternidade, e nada o consolará. Ai de vós os que agora rides, que zombam de Deus, que pecam e riem, vocês vão em breve lamentar e chorar, vocês são malditos, diz o Senhor Jesus Cristo. E finalmente, amigos, Jesus diz no versículo 22, bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Por quê? Jesus diz assim, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Vocês devem se alegrar quando vocês forem perseguidos pelos homens. O Senhor Jesus Cristo disse, meus amigos, e é disso que ele está falando aqui, lá em João, no capítulo 16, ele diz, aliás, capítulo 15, ele diz algo sumamente importante com relação a essa questão, quando ele diz assim, vamos ler João capítulo 15, no versículo 18. Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus diz, o mundo me odiou. O mundo é o mundo dos incrédulos, é o mundo dos ímpios, é o mundo dos perversos, daqueles que não amam a Deus, daqueles que rejeitam a Cristo, daqueles que estão contra Deus e contra Cristo, contra o Evangelho. É o mundo ímpio. Este mundo não amou Jesus, este mundo odiou Jesus, este mundo se voltou contra Jesus e se voltou na figura, vejam bem, dos religiosos daquela época, que eram todos hipócritas. Não amou Jesus, tampouco amará os seus discípulos, os que o seguem. Jesus disse, eles me odiaram, também vão odiar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, vocês são meus. Capítulo 16, o texto diz, lá no 2º versículo, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Eles vão considerar os cristãos dignos de morte, eles vão canuleá-los. Jesus diz lá em Lucas, no texto que nós estamos estudando, no verso 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Eles vão expulsar os cristãos, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Os incrédulos nos considerarão, aos verdadeiros cristãos, vão considerar os verdadeiros cristãos indignos. Por quê? Porque eles odeiam Jesus. E eles odeiam Jesus porque Jesus mostra o pecado deles. Lembra o que Jesus diz lá em João, no capítulo 3? Jesus explica o porquê deste ódio e dessa rejeição do mundo a ele e aos seus discípulos. Ele diz, no versículo 19 do capítulo 3 do Evangelho de João, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O mundo odiou a Cristo, os homens odiaram a Cristo porque eles amam as trevas. E a luz mostra que sua vida é reprovada, reprovável.
reprovada ou reprovável. Mostra que a vida deles é digna de condenação. E eles odeiam isso, então eles fogem da luz e correm para as trevas. E odeiam a Cristo e odeiam os discípulos de Cristo. E inventam calúnias, espalham mentiras, de maneira que os cristãos são vistos como indignos, perigosos e são perseguidos. Tudo por causa do Filho do Homem. Mas Jesus diz: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. E são bem-aventurados porque naquele dia, vocês vão se alegrar, vocês vão exultar, porque o galardão de vocês é muito grande. Sabe por quê? Porque vocês estão seguindo, Jesus diz no versículo 23, as pisadas dos antigos, verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Dessa forma procederam seus pais com os profetas, diz o Senhor. No Antigo Testamento também eles perseguiram Isaías, Jeremias e todos os profetas verdadeiros. Os ímpios perseguiram, porque os profetas pregavam a palavra que apontava o pecado deles, e eles perseguiram, e eles injuriaram, e eles caluniaram, e eles inventaram mentiras, e eles mataram os profetas. Assim também vocês são felizes, porque vocês estão seguindo o mesmo caminho dos profetas. Meus amigos, Jesus está dizendo: não se importe você perder a sua vida neste mundo. Se for por causa da verdade, você é o mais feliz de todos os homens. Mesmo que perca tudo, perca dinheiro, perca a vida física, que seja o que for que você perca. Mas lembre do que Jesus disse: que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você é de Jesus, você tem a maior riqueza, que é o próprio Jesus, e você vai receber um grandioso galardão na glória, no julgamento. Quando Deus vier, Ele vai lhe galardoar. Pode perder tudo, mas não perderá o prêmio maior, que é o próprio Deus. Por isso você é um bem-aventurado, por isso você é feliz. Mas Jesus diz, por outro lado, versículo 26, ai de vós, quando todos vos louvarem. Do que ele está falando, amigos? Ele está falando que os ímpios aprovam e aplaudem os outros ímpios. Jesus disse isso lá, João: o mundo ama os que são seus, ou ama o que é seu, ama os seus. O ímpio é aquele que, porque odeia a luz, e odeia a luz porque odeia o Evangelho, a verdade que mostra, exatamente porque a luz mostra o pecado, eles odeiam então essa luz, eles odeiam os que seguem a luz. Eles amam o que é seu, porque os seus são os mesmos ímpios como eles, e seguem o pecado e se afastam da luz, e seguem em direção às trevas, e trevas não mostram a luz, e eles querem estar perto dos que amam as trevas, porque as trevas desses que são amados por eles encobrem o pecado deles mesmos. Por isso que eles se amam. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, aquele interessantíssimo, importante texto, quando Paulo explica o procedimento dos ímpios, no capítulo 1, no versículo 32, ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O ímpio aprova o que o outro ímpio faz. E Jesus diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, quando o mundo todo louvar vocês, aplaudir vocês. Ora, os cristãos são perseguidos, mas os ímpios ou falsos cristãos não são perseguidos. Ao contrário, o mundo os aplaude, o mundo os louva, porque eles são trevas também. E o mundo ama o que é seu. E Jesus diz: são malditos, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha só que coisa. Os ímpios do Antigo Testamento também aplaudiram e louvaram os falsos profetas. Eles perseguiam verdadeiros profetas como Moisés, como Jeremias, como Isaías, como Abacuque, como tantos outros. Mas eles amaram os falsos profetas, porque os falsos profetas davam o que eles queriam. E o que eles queriam? Pecado. Os falsos profetas diziam: podem pecar, que Deus não os condenará. Diziam: paz onde não há paz. O mundo ama o que é seu, ama os ímpios, ama os falsos profetas. Mas ai deles, porque
Os falsos profetas são aqueles que são lobos devoradores que os destruirão, levando-os à condenação fatal no inferno, porque eles estão seguindo em direção ao inferno, porque estão na mentira. Assim é que o Senhor diz: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amigos, prestem atenção nisso, ouçam a palavra de Deus. Como está a sua vida? Você percebe o que Jesus diz aqui? Jesus diz que feliz é o homem pobre, o homem humilde de espírito, o homem humilhado diante de Deus, porque este é o que entra no reino de Deus pela porta do arrependimento, da conversão, da fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. A porta é Cristo e eles entram pela porta, porque eles se humilham e reconhecem que só Jesus pode salvá-los. Por isso eles são felizes. Felizes eles são porque eles choram pelos seus pecados, eles lamentam e eles são consolados. Felizes eles são porque eles têm fome e sede de Deus, de justiça acima de tudo, e eles são fartos. Felizes eles são porque eles podem ser perseguidos pelos ímpios, mas eles são perseguidos por aqueles que são condenados, enquanto que Deus está com eles. Por isso eles são felizes. O galardão deles será grande na glória. Eles são aprovados por Deus. Mas ai dos que agora são beneficiados pelo mundo ímpio. Ai dos que agora estão ricos, orgulhosos, soberbos, porque em breve eles não terão nenhuma consolação. A consolação deles é passageira. Ai dos que agora estão fartos de pão material e de coisas desta vida, porque vão ter fome e serão miseráveis no inferno. Ai dos que agora riem, zombam do pecado, porque haverão de chorar e lamentar no inferno, muito em breve. Ai dos que agora se alegram com louvores dos ímpios, porque eles estão seguindo falsos profetas e irão ser condenados com esses. Oh, amigos, como você está, amigo? Você é um bem-aventurado ou você é um infeliz, um maldito? Você é um abençoado ou um maldito? Você é alguém que já entendeu que este mundo é passageiro, que este mundo é um mundo de pecado e que você não pode construir a sua vida sobre este mundo? Perceba que os ais, todos eles se voltam para pessoas que têm a visão apenas desta vida e que se consolam apenas com esta vida presente de 60, 70, no máximo 100 anos ou mais um pouco mais de 100 anos. Os ricos são aqueles que se satisfazem com a sua consolação apenas desta vida. Os fartos são aqueles que só pensam no pão desta vida e nas coisas desta vida. Os que riem são aqueles que se divertem apenas com as brincadeiras e com as zombarias e com a zombaria dos ímpios que não pensam na seriedade do pecado. Mas isso tudo também pertence a esta vida. Não haverá riso lá na eternidade, no inferno. Os que são louvados também são louvados agora, mas no juízo serão reprovados. Você não entende que os ais, as maldições de Cristo aqui, são para os que constroem apenas para esta vida e que só pensam nesta vida e que não pensam na eternidade? São os que colocam tudo acima da eternidade, são os que colocam tudo acima de Deus. Você não percebe que os bem-aventurados são aqueles que pensam apenas em Deus acima de tudo e que se voltam para Deus e que consideram a eternidade como o bem mais precioso, a vida eterna? São aqueles que são pobres, percebem que o seu maior problema é o pecado e por isso se humilham diante de Deus. São aqueles que têm fome e sede de Deus. São aqueles que choram por causa do pecado e querem o perdão e a paz com Deus. São aqueles que não querem o louvor dos homens, mas querem o louvor, querem, melhor dizendo, a aprovação no juízo de Deus, o galardão que vem de Deus. Percebem isso? E você? Como você tem vivido? Você só pensa no agora? Você só pensa neste momento? Você só pensa no seu pão diário? Você só pensa na sua aposentadoria? Você só pensa na sua casa? Você só pensa na sua família? Você só pensa no seu lazer do fim de semana? Mas você nunca pensa em Deus? Você não chora pelos seus pecados? Você não se humilha diante de Deus? Não vê
miséria, situação de pecado, você é um miserável. Você é um maldito, amigo. Eu preciso lhe dizer isso com toda a clareza. Veja a sua situação. Se volte para Deus. Comece a pensar agora. Comece a entender a sua miséria e comece a buscar a verdadeira riqueza, que é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Vá a Cristo hoje. Clame a sua graça, clame a sua misericórdia. Comece a ler a sua Bíblia, comece a orar, comece a buscar a verdade, a luz. Não corra da luz como aqueles homens fizeram lá de João capítulo 3, mas não corra da luz, mas corra para a luz. A luz é Jesus. E Ele vai mostrar sim o seu pecado. Isso vai ser muito doído, doloroso, vai ser terrível. Você vai chorar, você vai lamentar, mas será a sua cura. Porque daí virá o seu arrependimento. Daí você verá que só Jesus pode salvá-lo e você crerá nele. Amigo, faça isso hoje. Volte-se para Deus. Busque a verdadeira riqueza. Tenha fome, tenha sede de justiça. E você será farto. E você será bem-aventurado. E você será bendito. Faça isso hoje, homem. Faça isso hoje, mulher. E que o Espírito Santo lhe seja gracioso. E você seja bem-aventurado, que de você se diga bem-aventurado você humilde, você pobre de espírito, porque de você é o reino de Deus. Bem-aventurado é você, homem, porque você tem fome e sede de Deus e você será farto. Bem-aventurado você que chora os seus pecados, porque você vai ser consolado, você vai rir. Bem-aventurado você se você for perseguido pelos homens por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus, porque o seu galardão no céu será grande. Que de Deus, que de você, Deus esteja dizendo isso. Bem-aventurado você, arrependido, convertido, crente em Jesus. Que assim seja na sua vida. Que o Espírito Santo opere isso em você pela palavra. Que assim seja, em nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Eu oro por você e peço que Deus seja gracioso com você. Que assim seja. Amém e amém.